Bem, amigos do programa Teosofia, o convidado especial de hoje é o engenheiro e presidente nacional da Sociedade Teosófica, Ricardo Linnemann. O assunto que iremos tratar na entrevista de hoje é o lado esotérico do cristianismo. Bem, Ricardo, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Teosofia e gostaria de começar essa nossa conversa perguntando o que é o termo esotérico. Iso quer dizer interno, nas derivações greco-latinas da nossa língua portuguesa. Então, etimologicamente, o esotérico se refere ao ensinamento interno, ou privativo, ou oculto, ou secreto, como preferem outros, que havia em todas as religiões, né? Especificamente, a ideia fundamental que nós encontramos na proposta do trabalho teosófico possa se referir, talvez, no nosso folheto de educação, a passagem escolhida das cartas originais, dado que o segundo objetivo é o estudo, encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. Algumas pessoas perguntam por que o estudo de religião comparada? Porque pretende-se que haja um aspecto comum, que é justamente o aspecto interno, que é o coração de todas as religiões. E essa frase que citávamos dizia: as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, portanto em seu significado interno, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas e dos sacerdotes assalariados. Então, toda vez que a religião vira uma carreira sacerdotal, ou vira um processo de culto a personalidades, ou mesmo de interpretações rígidas e inquestionáveis pelo dogma, matando assim o espaço do livre pensar, e particularmente uma tendência materializante que surge nas interpretações que puxam na direção de uma concepção antropomórfica, de uma concepção de forma humana, de coisas que são abstratas, se pretende fazer uma redução a algo que esteja ao alcance do cotidiano humano. Aí nós temos os problemas que costumam surgir em todas as religiões de todos os tempos. Poderia talvez ser comparado a uma espécie de oxidação, ferrugem que as religiões vão adquirindo ao longo dos milênios. E estudar o cristianismo esotérico significa, em algum sentido, buscar o sentido puro, original, primitivo do cristianismo, e principalmente daquele que provavelmente estava relacionado aos apóstolos. Portanto, nós poderíamos dizer que existe um cristianismo esotérico. Você poderia desenvolver melhor esse tema? A ideia de que havia um ensinamento secreto só para os apóstolos é explícita em Marcos 4:11, ou podemos assim encontrar na Sagrada Escritura, uma vez que os apóstolos o questionaram, Jesus teria respondido: a vós nos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Então é nítida a ideia de que Jesus parecia querer que os outros não entendessem, não percebessem, e que ele falava por meio de parábolas, de uma linguagem de mistério. Mais especificamente na continuidade do mesmo capítulo, em Marcos 4, 33 e 34, isso se esclarece quando se refere a Escritura a ele desta forma: e por meio de parábolas tais, ele se dirigia às multidões segundo tinham capacidade de compreender, mas aos discípulos em particular revelava todas as coisas. Portanto, havia nitidamente dois níveis de ensinamento no cristianismo: um exotérico, externo, público para as massas, que tinha uma característica parabólica e alegórica, e outro esotérico, interno, secreto, somente revelado aos discípulos escolhidos,
porque entendia-se que estes sim estariam prontos para um ensinamento que em alguma medida talvez seja um pouco mais perturbador, como talvez nós possamos ver, já não é um ensinamento fácil para qualquer pessoa. Ele já tem alguns níveis de aprofundamento que talvez nem todos pudessem compreender. Então aquela ideia de ir e pregar o Evangelho a toda criatura é possível no nível exotérico, mas no nível esotérico o próprio Jesus escolheu os seus 12 para deixar uma mensagem mais profunda. E as passagens citadas no capítulo 4 de Marcos são mais do que claras de que a própria Bíblia deve ser interpretada num sentido exotérico, que é o ensinamento para as massas. E que o lado esotérico ou misterioso dos evangelhos há de ser descoberto através de uma linguagem que é própria das antigas tradições de mistério, sejam as judaicas, egípcias, etc. E nós poderíamos talvez ilustrar com algumas passagens. O ensinamento esotérico, ele toma de preferência a figura do diabo não como um ser externo, mas como uma fraqueza, uma predisposição interna do ser humano. Isso muda completamente a interpretação. Por exemplo, quando Jesus é levado pelo diabo ao topo do monte, dizendo-se lá, o próprio diabo a ele, que tudo isto te darei se prostrado me adorares, referindo-se ali que de lá se avistavam todos os povos da terra. Na verdade, esses 40 dias de provação no deserto que apresentam essas passagens quando ele é levado ao topo da montanha, alguns pretendem interpretar como sendo uma montanha física. Mas se nós subirmos ao monte mais alto da terra, que é o Everest, nós eventualmente não vamos conseguir nem ver direito o Nepal se houver neblina, e talvez o próprio Tibete. Qual é o monte de onde se poderiam avistar todos os povos da terra? Com certeza não é um monte físico, porque se fosse com olhos físicos, dado que a terra é redonda, nós só poderíamos, na melhor das hipóteses, enxergar a metade dela. A ideia de ver tudo como se fosse transparente, nós podemos avistar todos os povos da terra de qualquer ponto da terra, seja alto ou baixo, já significa que nós não estamos no mundo físico. E, portanto, numa dimensão interna, na quarta dimensão, não na terceira exotérica, visível e palpável. Da mesma forma, quando Jesus tem a transfiguração no monte e sobe no topo do monte de onde ele é avista e fala com Moisés e Elias, que seriam, portanto, seres já falecidos, então, estaria ele no mundo físico, e os discípulos que tiveram dificuldade de subir, pois muitos eram até mais jovens do que ele, como isso é possível, do ponto de vista físico, alguns adormeceram, ou seja, na verdade, a elevação da consciência, na linguagem esotérica, é representada por uma montanha, enquanto que o povo, no nível comum da consciência, é representado pelo vale. E os níveis, às vezes até de uma natureza mais infernal, ou por assim dizer, de grande depressão e angústia, são muitas vezes representados pelo abismo, pelas profundezas do abismo. Isso não quer dizer que sejam localidades físicas, que Jesus e Deus estejam no céu, sentados num trono branco, que de repente os anjos vão ter dificuldade de segurar um trono de mármore em cima das nuvens. Não, mas a tendência da mente humana, quando quer simplificar o ensinamento, transforma numa parábola e daqui a pouco toma a parábola como sendo realidade física. Essa é a tendência materializante, ou a interpretação que nós chamamos de conotação antropomórfica, com concepções materializadas desses conceitos que são abstratos. De modo que no cristianismo esotérico é muito importante compreender que o próprio Cristo é um ser que existe antes do universo existir, por isso ele é primogênito. A Escritura diz exatamente isso. Nós vamos ver em Hebreus 6, por exemplo, que é dito que tudo foi feito através dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito.
Em João 1, nós temos a ideia de que ele é o verbo que existia desde o princípio dos tempos, e de que através desse verbo é que, se fazendo carne, ele habitou entre nós. Então ele toma uma forma humana, carnal, muito depois de já existir como Espírito. Por isso ele diz também, antes de Abraão ser, eu sou, e por isso queriam apedrejá-lo, em João 14, João 10, 34, que são uma série de passagens que mostram um sentido interno da Escritura, e as pessoas se apegavam à forma física de Jesus, que tinha 30 e poucos anos, e reclamavam, mas como ele está blasfemando, pois como é que ele pode ser mais velho do que Abraão? Todo mundo vê que ele tem 30 anos. Então, essa tendência a interpretar pelo lado externo, pelo lado físico, é o que mata a interpretação espiritual. Por isso também dizia São Paulo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Orígenes ia mais longe dizendo que a Escritura assim também tinha corpo, alma e espírito. Que o corpo é a letra que mata, o intelecto é a alma, a Escritura que compreende, e o espírito é a experiência mística que vivifica. Agora, Ricardo, você acredita que esse lado esotérico do cristianismo, ele foi, na medida que o tempo, que os séculos foram sucedendo, você acredita que ele foi deliberadamente ocultado das massas? De um modo geral, nós podemos perceber que Jesus mesmo em João várias vezes diz que não ensinou tudo o que ele sabia e que os discípulos não estavam preparados para receber tudo o que ele sabia. E à medida que a morte dele se aproximou, ele foi revelando coisas. Ele disse que depois da morte dele é que as coisas de fato seriam reveladas. Existem inúmeras passagens da Escritura que mostram diferentes graus de revelação da verdade. E é dito em Efésios 4:13, por São Paulo, até que todos nós alcancemos ou atinjamos a plena medida da estatura do Cristo. A passagem é um pouco mais longa, ela diz até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à plena medida da estatura do Cristo. Então ele está sugerindo que nós vamos chegar a algum tipo de onisciência, porque chegar à plenitude da estatura do Cristo, ou a condição de homem perfeito, ou o conhecimento que ele tinha, o conhecimento do Filho de Deus, significa alguma coisa extraordinária, alguma coisa que eventualmente a maioria das pessoas não compreende bem o que seja, alguma coisa que nós veremos sem a doutrina da reencarnação é difícil de ser alcançada numa vida de 70, 80 anos, talvez 90, quando muito, raramente algum ser humano, não sei se tens algum parente com 100 anos, mas é difícil. Eu tenho um tio com 92 e já é um número que muitas pessoas não alcançam. Não? Então, a maioria das pessoas vão ficar entre 70 e 80, se chegarem a tanto. O que nós vamos dizer de um natimorto? Que chance ele tem de chegar com a experiência dessa vida, à plena medida da estatura do Cristo? Ou se ele já nasceu morto, o que ele veio fazer aqui? Então nós vamos verificar que a doutrina da reencarnação está ligada, está em alguma medida associada a essa possibilidade de um crescimento contínuo em vários corpos sucessivos, e que isto foi ensinado também por Jesus, conforme nós vamos verificar em Mateus 17, de 10 a 13. E, eventualmente, podemos lembrar que perguntaram a ele, na verdade, sobre o Velho Testamento. Rabi, não é mistério que Elias venha primeiro? Nessa passagem, o que parecia sugerir uma preocupação com aquela famosa profecia de que viria um Messias. E ele respondeu sim, e em verdade vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. E fizeram com ele tudo o que fizeram. Assim,
também farão eles padecer ao Filho do Homem. E entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. Então nós vamos verificar uma das passagens mais diretas sobre a reencarnação, nessa ideia de que João Batista era a reencarnação de Elias. É realmente muito interessante esse lado pouco comentado nos dias atuais do cristianismo, né? Agora, você acredita que as passagens mais marcantes da vida de Jesus estariam relacionadas com o processo de expansão de consciência interna? É claro, nós vamos verificar que a ideia da reencarnação ela possibilita um crescimento contínuo e uma expansão sucessiva da consciência. Então, qual é a grande diferença entre o Cristo e um ser humano? Nós vamos verificar uma das passagens mais incríveis, talvez, e pouco citadas, em Lucas 6,40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Ele sugere que é possível alcançar a perfeição. Ele chega mesmo a dizer, em outra passagem, que nós devemos ser perfeitos, não é? Como o nosso Pai Celestial é perfeito. Não me equivoco, nós encontramos isto: sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Tem várias traduções, em Mateus 5,48. Então nós estamos verificando que a passagem sugere não apenas ser bonzinho e encontrar uma cadeirinha no céu depois da morte, como pretenderam alguns, mas sim conquistar um estado de perfeição. Eu não sei se as pessoas percebem, de um modo geral, o grau de exigência a que se refere essa passagem da Escritura. E ela sugere, portanto, uma ideia de se conquistar um estado de plenitude em vida, e não apenas após a morte. Tal é o dilema que encontra-se também naquele famoso diálogo de Jesus com o jovem ou mancebo rico, como frequentemente é mencionado. Nós podemos citar aqui Mateus 19:16. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me pergunta sobre o que é bom? Bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. É interessante que ele dá uma resposta muito semelhante à de Pitágoras, que viveu, na verdade, 600 anos antes. Perguntado Pitágoras se ele era um sábio, ele respondeu que não, sábio existia um só, Sófocles existia um só, mas que ele era apenas um aspirante ou um amante da sabedoria, portanto um filósofo. Daí surge historicamente a palavra filósofo e derivada dela filosofia. Assim dá uma resposta semelhante a Jesus, mas falou apenas que para atingir a vida eterna, ou seja, no céu após a morte, a pessoa deveria alcançar o bilhete de ingresso, eu posso dizer, a condição requerida para esse estágio de libertação era uma vida que seguisse os 10 mandamentos. A resposta do moço, porém, disse-lhe então o moço: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Vocês percebem que aí ele exigiu de Jesus uma explicação esotérica. Ele não se satisfez com a explicação exotérica, parabólica, clássica de seguir os 10 mandamentos. Já era mosaico, já era de Moisés. Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o moço, ouvindo essas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitas propriedades.
o que está a enfatizar a ideia que nós citávamos antes, de que este já não era um ensinamento para todos, porque o grau de exigência para o indivíduo atingir a santidade em vida, se tornar um apóstolo vivo de Cristo, é diferente de um homem que vai conquistar a santidade após a morte, depois do desprendimento sucessivo dos habitantes da terra e tendo já em vida vivido alguma retidão, que seria os 10 mandamentos. Mas nos 10 mandamentos não fala em entregar tudo que se tem aos pobres e depois seguir ao Cristo apenas e exclusivamente. Nos 10 mandamentos se tem uma vida de retidão mínima para um convívio social. Não há nada de necessariamente tão transcendental nos 10 mandamentos. Nessa exigência que Jesus tem de um voto, portanto, de obediência à castidade, de sacrifício total de seus bens, portanto, um voto de pobreza, aqui nós temos isso sim, um ensinamento de outro nível para aquele que quiser se tornar uma espécie de discípulo direto de Jesus em vida e, portanto, preencher os requisitos que os apóstolos escolhidos num certo momento tiveram de preencher. Portanto, nós estamos falando de um nível de consciência diferente, que é capaz de acompanhar Jesus quando ele sobe o monte, que é capaz de compreender o sermão da montanha, que, portanto, não foi dado no vale, e que simboliza, como nós dizíamos há pouco, um estado de elevação de consciência, porque se fosse o caso de apenas nós interpretarmos a passagem do sermão da montanha como sendo apenas e tão somente um ensinamento relacionado a um lugar físico mais alto, então notemos que ninguém teria ouvido lá embaixo, porque não havia megafone, nem carro de som, nem sindicato, que eu saiba na época, para fazer purificação com toda essa instrumentação eletrônica do tal sermão, que no fim seria usado e ouvido somente por Jesus, seria o monólogo da montanha. Mas se nós entendermos que a elevação em que ele se encontrava era de consciência e não física, aí nós realmente poderíamos melhor compreender por que até a morte dele se dá num morro chamado Calvário, que em latim quer dizer cadeira, que é a mesma interpretação que se dá à tradução correspondente no aramaico, né, que é Gólgota. Então nós vamos verificar que a crucificação de Jesus se dá, na verdade, no crânio, na cabeça, quando o espírito desce na matéria, se forma a cruz. E o espírito fica preso no cérebro, enquanto encarnado, por assim dizer, preso nos 5 sentidos. Então todos nós, de certa forma, temos o Cristo aprisionado, crucificado dentro de nós, e cabe a nós libertá-lo. Essa é uma interpretação esotérica. Por isso também dizia o apóstolo Paulo, em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança de glória. Então todos nós somos assim Cristos em formação. Ele mesmo diz em Gálatas 3:19, meus filhinhos, por quem sinto as dores do parto, até que o Cristo seja formado em vós. Ele fala de um Cristo em crescimento, ele fala de um Cristo onipresente, não preso apenas à forma física e temporária do corpo de Jesus. Ele fala do Filho que é onipresente como o Pai e o Espírito Santo e, portanto, mora também dentro de nós. Essa é uma interpretação muito diferente da tradicional e, no entanto, apoiada nas Escrituras. Então, quando ele é questionado a respeito de ser mais velho do que o próprio corpo, porque ele disse, antes de Abraão ser, eu sou, a Escritura ele diz que ele foi feito o primeiro e antes de todo o universo, por isso ele é primogênito. Não deveria haver dificuldade em compreender que ele estava falando da sua natureza espiritual e onipresente. Senão porque os homens têm, em geral, uma compreensão estereotipada, materializada, em forma humana. Então, essa força da tentação que existe na matéria é geralmente atribuída a uma figura externa chamada diabo, que já se coloca chifres, rabo, não sei mais o quê. E Jesus também é tido como sendo a única forma possível do Cristo,
quando na verdade ele está se referindo a um Cristo em vós, a esperança de glória, que está dentro do coração de todos os seres, e por isso ele também disse, como expansão de consciência dessa natureza crística em nós: naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso não quer dizer que haja uma superposição material ou uma redução em que um Cristo pequenininho mora no nosso coração do ponto de vista físico, mas sim que, assim como o vapor é capaz de permear os vazios de vários lugares e a água é capaz de percolar até a areia de um vaso, e portanto dentro do vaso existe água e existe vapor, e dentro de um oceano existe água, mas também há oxigênio que os peixes respiram. Essas coisas de alguma forma se interpenetram. Assim o Espírito está em nós nesse momento, assim o Cristo está em nós nesse momento, e cabe a nós ouvir quando Ele bate à nossa porta e dar-lhe em nosso coração morada real, espaço para que Ele se expanda. Porque em vão teria o Cristo morrido e ressuscitado há 2000 anos na Galileia, se Ele não pudesse nascer hoje no nosso coração. E essa ideia de que há uma unidade subjacente em todo o coração da vida divina, porque é dito que nele nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, é justamente a essência da religião, da religação com o Pai de todas as coisas. Então, o Cristo em nós é a primeira parte que nós temos que encontrar para depois poder encontrar o Pai. E quando se toma isso, infelizmente do ponto de vista físico e não do ponto de vista espiritual, se entende que tem que se encontrar Jesus crucificado numa cruz, que tem que se encontrar Jesus de alguma forma física ou materialmente representado com barbas, e aí aquela discussão se ele tinha olhos azuis ou não, o que parece pouco provável, que se ele nasceu na Arábia, se ele nasceu na Palestina, melhor dizendo, que tipo de corpo ele queria. Mas então essa discussão da forma física se esvazia, porque nós estamos interessados no conteúdo espiritual da mensagem. E é justamente nesse momento que surge a possibilidade da tolerância com as outras religiões. Porque senão nós vamos interpretar aquela passagem clássica em João, em que eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E as pessoas interpretam esse mim como sendo Jesus encarnado historicamente. Então nós teríamos até um problema, porque ele já morreu. Aí nós temos que encontrá-lo, é claro, espiritualmente, mas então ele é onipresente, se ele está na forma espiritual, como um vapor. Então ele pode estar dentro do coração de um muçulmano, de um budista, de um hinduísta, por que não? Basta nós encontrarmos o bem, a retidão e a bondade em nosso coração e não nos apegarmos à forma física. Por acaso não foi ele mesmo dizendo que bastava seguir os 10 mandamentos para entrar no reino do céu? E portanto não é a questão da crença numa figura externa que vai levar uma pessoa ao céu, mas a retidão e a vida dos mandamentos. É pelas obras que o indivíduo conquista o céu e não por sua adoração a uma fotografia. Exatamente. Então eu acho que esse é um ponto muito importante, porque caso contrário nós vamos achar que porque colocaram água na nossa cabeça, nós já temos uma cadeira garantida no céu, e esquecemos da vida de retidão que conduz àquele estado ou expansão de consciência, como tu bem perguntaste. Por outro lado, há duas questões: a ressurreição da carne, que é chamada de reencarnação, como Tertuliano referia, e a ressurreição do espírito, que é um novo nascimento em consciência, que é o que tu estavas questionando, chamamos aí de expansão da consciência. Correto. Um outro aspecto que muitos esoteristas já levantaram em relação ao próprio Cristo é que as passagens históricas, como o nascimento em Belém, o batismo, a transfiguração e a crucificação e a posterior ascensão, estariam relacionadas às iniciações pelo qual o próprio Jesus passou. Você poderia comentar alguma coisa a respeito disso? Esse é o significado esotérico da vida do Cristo. A vida do Cristo passa a ser, assim, um exemplo a ser seguido de todos os estágios que precisam ser percorridos
Mas, infelizmente, como nós vamos ver, é difícil percorrer esses estágios. A primeira expansão, em geral, se chama o nascimento do Cristo. Simboliza a ideia do Natal, simboliza que o Cristo pode nascer em nosso coração se nós dermos espaço, o que quer dizer se nós vivermos uma vida de retidão moral e uma aptidão à abertura espiritual, que quer dizer reconhecer no outro a mesma essência que em mim. A primeira iniciação está caracterizada na passagem que eu considero mais linda do cristianismo, que é João 14, 20, quando Jesus teria dito: naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, como já mencionei. Está mencionando uma unidade dele com todos os filhos. Não apenas, como também é muito bela, aquela em João 10:30, eu e o Pai somos um, porque aí seria um assunto só entre ele e o Pai. Ele atingiu a perfeição, mas nós jamais a atingiremos. Não é isso que ele diz em várias passagens da Escritura. Ele chega a dar quase como um novo mandamento: sede vós, pois perfeitos, como vosso Pai Celestial, ou o Pai que está no céu, é perfeito. Ele chega a demandar isso de nós, como um objetivo a ser alcançado. E é o Cristo em vós, a esperança de glória, é a possibilidade do Cristo nascer em nosso coração, e que milagres maiores seriam feitos depois da sua morte. E em seu nome, em nome de Deus, todas aquelas coisas podiam ser feitas, porque esse Cristo é onipresente, não existe só na figura do corpo de Jesus. Acontece que Jesus sofreu uma preparação e conseguiu despertar essa dimensão do Filho em si, e a maioria de nós ainda não alcançou essa dimensão, mas ele prometeu a todos nós que naquele dia nós descobriríamos, nós saberíamos que somos uno com ele, como ele é uno com o Pai. Então essa possibilidade de uma ressurreição que nós encontramos também naquela famosa passagem atribuída, é claro, a João, e que diz, na verdade, João 3,3, é uma resposta de Cristo a Nicodemo. Na verdade, digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós vamos verificar que isso simboliza a ascensão de um estado de consciência que não é a mera reencarnação do corpo, como interpretaram erroneamente alguns, confundindo a ressurreição com a reencarnação. A reencarnação, que é apenas a tomada de outro corpo, é a continuação do que foi incompleto nesta vida. Mas a ressurreição é um despertar espiritual. Então se fala desses degraus de despertar naquela escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, em Gênesis 28:12, que é a escada de Jacó, que faz o indivíduo subir até o estágio da divindade. Isso é do Velho Testamento. Mas Jesus várias vezes refere o Velho Testamento como a base do seu ensinamento, dizendo que ele não veio para destruir, mas para construir. Ele não veio para ir contra o Velho Testamento, mas para acrescentar algo novo, que é a doutrina do perdão, que é a doutrina da transcendência pela percepção do Cristo em nosso coração. Então aí eles dizem: agora conhecemos que sabes tudo, em João 16:30. E é dito também por ele: tudo quanto o Pai tem é meu, em João 16:15. Ou seja, a ideia de que uma vez que essa quinta iniciação, que essa ascensão se torna plena, mesmo o homem encarnado se cristifica, mesmo o homem encarnado passa a conhecer a essência daqueles mistérios a que é feita a alusão na tradição iniciática clássica e também no cristianismo, como nós vamos verificar por essa ideia da ressurreição. Por outro lado, o próprio apóstolo Paulo nos lembra desses mistérios quando se refere à seguinte ideia:
Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, ou Theosofia em grego, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, em 1 Coríntios 2, 6, 7. Então se fala que havia um ensinamento esotérico, que havia um ensinamento oculto em mistério, a qual Deus ordenou para a nossa glória desde o início dos tempos, que é a sabedoria divina, ou dos arcanjos, dos Elohim, que construíram o universo. E esta ideia fundamental refere-se à essência do ensinamento esotérico, a qual nós fazíamos há pouco referência. E é por isso mesmo que nós entendemos ser pouco provável que uma pessoa possa alcançar toda essa dimensão existencial em uma única encarnação. E é por isso que a vida do Cristo se sintetiza no nascimento, no batismo, quando a sombra branca da verdade desce sobre ele, na transfiguração, quando ele encontra aqueles que o antecederam no topo do monte, e nos ordalhos que ele passa no Getsemane, na crucificação e para atingir a ressurreição, e mais tarde na sublimação plena da ascensão. Esses 5 estágios são esotericamente comparados às 5 grandes iniciações que nós encontramos no budismo e no hinduísmo, com diferentes nomes, de modo que esse ensinamento também coincide, né? E é importante que se refira a isso ao lado esotérico que nós dizemos que é comum em todas as religiões e em todos os tempos. Agora, o próprio Cristo parece que ele tem em cada religião o seu representante. O budismo, ele também reconhece a existência do Cristo. O islamismo reconhece a existência do Cristo, que seria a mesma pessoa sob denominações diferentes. Você poderia explicar um pouco esse assunto? A segunda pessoa da Trindade é chamada entre os egípcios de Horus, é chamada entre os hindus de Vishnu, e assim Vishnu teria vários avatares, etc. E tal. A ideia de que o Buda é um dos avatares de Vishnu, e a correlação, a correspondência analógica do Filho como sendo a segunda pessoa da mesma Trindade que outras religiões já referiram, que as pessoas, ao não estudarem religiões comparadas, perdem muito. Elas nem sempre sabem que a mãe de Horus, para citar a tradição egípcia mais uma vez, era virgem quando concebeu o seu filho, que o seu filho foi fecundado por Osíris que já estava morto, e ela transforma-se num falcão para subir ao ambiente, ao céu. E ali, então, no meio caminho entre o céu e a terra, ela é fecundada espiritualmente, portanto, ela mantém sua forma virginal de concepção, mas desce à terra e tem seu filho Horus, que passa a ser, por isso, representado na cabeça de um falcão, lembrando de que metade dele era totalmente espiritual, e que a sua mãe teve de se transformar num falcão e subir ao céu, para receber a sua concepção de Osíris, que era seu pai já morto no Amém, e por isso Horus se tornava na terra o representante do seu pai morto, e portanto o seu pai era o juiz dos mortos no Amém, enquanto ele fazia esse papel de julgar o mundo entre os vivos, como um rei, como um faraó do Egito, e portanto a sucessão dos faraós foi tida como divina na tradição egípcia. Então, o Egito tinha nitidamente uma trindade, um pai, um filho e uma mãe. Mais tarde, nos mistérios judaicos, em que o próprio Moisés foi iniciado, ou melhor dizendo, ele foi o fundador, porque ele foi iniciado nos mistérios egípcios. Conforme nós encontramos em Atos 7, 22, ele era conhecedor de toda a ciência dos egípcios e poderoso em suas palavras e obras. O que sugere exatamente que, como ele havia sido adotado pela filha do faraó, como se fosse um neto do faraó, ele estava sendo preparado para ser o sucessor do faraó.
Portanto, ele recebeu todo um ensinamento mágico e ocultista, esotérico, que havia nos antigos mistérios egípcios. E por isso ele foi o fundador dos mistérios judaicos, que mantém essa tendência à trindade, que reaparece depois nos essênios, e particularmente se admite hoje que Jesus era um essênio, segundo se pode depreender das descobertas dos papiros de Nag Hammadi e Qumran, os chamados papiros do Mar Morto. Nas escavações arqueológicas, então existem evidências científicas dessas correspondências que nós temos que fazer, e justamente a ideia de que depois que Horus é assim constituído por uma concepção virginal e nasce, ele se torna um intermediário entre o espírito e a matéria, entre o pai e a mãe, entre o céu e a terra, na tradição egípcia. E por conseguinte nós vamos encontrar a ideia de que ele é o intermediário para se chegar ao Pai. A mesma concepção que existe no cristianismo, e alguns esquecem que Osíris tem uma ressurreição no plano espiritual, depois de ter sido esquartejado em 14 pedaços por seu invejoso irmão Sete, de modo que a ideia da ressurreição também é comum na tradição egípcia. E alguns acham que só existe cruz no cristianismo, que só existe trindade no cristianismo, que só existe ressurreição no cristianismo, então não estudaram a religião egípcia, de onde o cristianismo é derivado, e aliás é muito provável, a partir disso, se pretender demonstrar que Jesus teria em algum momento se inspirado e estudado na tradição egípcia durante o período dito obscuro entre os seus 13 e os seus 30 anos. Dado que até no período da perseguição de Herodes, os seus pais o levaram ao Egito, e é bom lembrar que Alexandria era, na época, o maior centro cultural de todo o Ocidente, e de lá vem toda uma ciência que até hoje nós não resgatamos plenamente. Agora, um ponto importante, e você, obviamente, fique à vontade para tocar nesse assunto, talvez um assunto que nunca foi levado, nunca foi tocado na televisão brasileira. Alguns ocultistas e esoteristas têm insinuado, ou, por exemplo, ou em outras palavras, têm deixado entre linhas que Jesus, ou uma das encarnações de Jesus, estaria presente nos tempos modernos, entre os irmãos drusos, que seriam um sub-ramo da grande fraternidade branca. Eu gostaria que você comentasse um pouco. É um assunto próprio do esoterismo, né? A ideia de que os homens perfeitos continuam vivendo entre os mortais, a ideia de que eles, tendo já alcançado a perfeição, retornam de tempos em tempos para corpos mortais, ela está associada à possibilidade da reencarnação, com a grande diferença de que a reencarnação para os homens em geral é compulsória, e para os mestres, os seres que atingiram a perfeição, resgataram plenamente o seu karma, não tem mais mau karma a seguir. Para estes, a reencarnação é opcional, alternativa, e é usada como um meio para instruir a humanidade. Diz-se então às vezes da ideia do avatar que vem instruir o mundo, mas a instrução do mundo só se dá em períodos de lacunas relativamente longas, por exemplo, a cada 2000 anos ou coisa parecida, enquanto que a grande fraternidade mantém, a comunhão de todos os santos mantém sempre alguns mestres encarnados numa espécie de revezamento, o que não quer dizer que eles sejam publicamente conhecidos, daí porque é um ensinamento secreto. No fato de eles poderem reencarnar quando assim bem entenderem, segundo a missão que eles entendem oportuno, mencionar como uma sucessão, que no Oriente é chamado Guru Parampara, o que o cristianismo chama de sucessão apostólica, mas que é uma sucessão de mestre discípulo, que sempre tem que manter alguém para manter a chama acesa. Essa ideia fundamental aparece várias vezes na Escritura. Senão nós poderíamos dizer que havia uma própria menção de uma continuação
do ensinamento do Velho Testamento para o Novo, que é justamente coligada pela figura de Elias e a profecia do retorno do Messias. E essa passagem é de extrema importância, como nós já citamos, porque ela dá a grande evidência da reencarnação, sem a qual esses retornos não seriam possíveis, certo? Mas nós vamos encontrar esse ponto fundamental associado exatamente, como nós podemos ver, à pergunta que os seus discípulos fizeram a ele. E os discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Nós citávamos isso há pouco, em Mateus 17:10. Vejam que essa é uma profecia que existe já em Isaías 43, em Malaquias 4:5, de que era necessário que Elias viesse antes, porque ele seria o precursor do Messias, a voz que clama no deserto, a voz que prepara a vereda do Senhor. E Jesus respondeu: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas nas dívidas que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista, em Mateus 17:13. Vamos supor que os discípulos tivessem compreendido mal o que o mestre havia dito, mas Jesus diz textualmente em Mateus 11, de 13 a 15, se vamos dar valor à autoridade da Escritura: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está falando que Elias retornou como João Batista. Aliás, o nome João Batista é sugerido pelo arcanjo Gabriel em Lucas 1, quando se fala do retorno de Elias, vindo da boca do próprio arcanjo que faz a anunciação da sua chegada a Zacarias, que não acreditava mais ser capaz de ser pai àquela altura da sua idade, na altura da idade de sua esposa. Então, não é uma passagem em duas, mas é o ponto mais importante de conexão do Velho com o Novo Testamento. E os judeus em geral não aceitam que Jesus é o Messias e por isso, de certa forma, não são cristãos. A aceitação da profecia de Elias como precursor do Messias é a mais importante de todo o cristianismo. Portanto, não é uma questão secundária se Elias foi ou não reencarnado em João Batista, é uma questão primária do ponto de vista do conhecimento do cristianismo. E é claro, no seu lado esotérico, eu citaria comentário do bispo Levíter da Igreja Católica Liberal. Os comentários ortodoxos explicam que não foi literal o que Cristo disse nessa ocasião, mas que ele meramente queria dizer que João Batista era uma espécie de Elias. Era o mesmo tipo de homem que o antigo profeta. Deve ser lembrado que Cristo estava familiarizado com a opinião popular. Sobre o questionamento reencarnacionista da época, se pode ver em João 9:2. Perguntam a ele, não é? Como também se encontra em Mateus 16:14. Quem dizem os homens que era o Filho do Homem? Ele perguntou. E os discípulos responderam: alguns que fosse ele Elias, ou Jeremias, ou outros dos profetas, ou mesmo Moisés. Ele sabia muito bem que as pessoas estavam esperando e especulando a seu respeito, que alguns diziam ser ele Elias, outros que ele era Jeremias, ou outros dos antigos profetas reencarnados. Isso, volta a dizer, está em Mateus 16:14. A ideia da reencarnação era comum, frequente na época na Judéia. Ele também estava bem ciente de que o retorno de Elias fora profetizado e que as pessoas o estavam aguardando, e portanto ele deve ter sabido como seus ouvintes tomariam o que ele dizia. E ele fez uma declaração clara e inequívoca, que Elias se apresentou como João Batista. Quem tiver ouvido por ouvir que ouve, né? Se ele não quisesse dizer aquilo, significaria decepcionar intencionalmente o povo, e sabemos que ele não podia fazê-lo. Ou o Cristo o disse, ou não o disse.
se não o disse, o que é feito da inspiração dos evangelhos? E se ele o disse, então a reencarnação é um fato, porque existe sua afirmação de que João Batista era Elias em um novo corpo. Nós tiramos da gnose cristã, do Sr. Levítico, e também citando aos pés do mestre de Krishnamurti, que nós gostaríamos de referir como um livro que vai responder a muitas dessas perguntas para, eventualmente, o nosso telespectador. Realmente muito fascinante, Lino, esse lado esotérico que você demonstrou no decorrer da entrevista de hoje. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse as pessoas que estão nos assistindo uma mensagem para aquelas que estão buscando a verdade sobre Jesus e não estão encontrando nas organizações que tentam ou que se dizem propagadoras do ensinamento do Mestre. O nível de compreensão de cada pessoa é que determina a expectativa de busca da verdade. E evidentemente que isso é muito diferente de uma pessoa para outra. Se nós pegarmos, por exemplo, uma das passagens clássicas da Bíblia, que é justamente a questão da serpente com Adão e Eva, quando eles perdem o seu estado paradisíaco, nós vamos encontrar, por exemplo, a interpretação de Geoffrey Hodgson na vida do Cristo, do nascimento à Ascensão. A primeira referência à serpente é feita no capítulo 3 do livro do Gênesis. Aliás, isso é no outro livro dele sobre a Bíblia, que ele cita aqui, onde ela está intimamente associada com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e com o comer simbólico desse fruto por Adão e Eva. No ser humano, a vara que representa o tronco da árvore, que representa a coluna vertebral, que representa cabalisticamente a coluna da árvore da vida, às vezes também simbolizada por um báculo, um caduceu ou uma haste, refere-se tanto à medula espinhal quanto a um canal meio superfísico e esotérico ou etérico no seu centro, passando pela raiz da medula do sacro em toda a sua extensão até o cerebelo. Então a elevação dessa energia, chamada pelos orientais de Kundalini, e na tradição cristã muitas vezes de fogo serpentino, ou a serpente que Moisés ergue no deserto em Números 21, ou a questão da sarça ardente, que é outra árvore incandescida, né? Esse canal é o veículo da energia da vida e uma parte dele é acionada do alto ao ato generativo. E essa corrente unipolar, mesmo de polaridade neutra, se manifesta e produz efeitos tanto no organismo do macho como na fêmea. E o nome desse canal oculto histórico é Sushumna, que, entretanto, só é usualmente aplicado quando, por meio dos ocultos, aquelas duas energias masculina e feminina se equilibram e a neutra pode, então, subir, o que, em geral, exige o domínio da castidade, às vezes por mais de uma encarnação. A mesma força neutra é dirigida para cima ao longo da medula espinhal e não para baixo. Quando ela desce, ela forma aquilo que os antigos chamavam a cauda do diabo, que a energia vai despertar centros inferiores aos animais. Antes que essa inversão do fluxo de energia criativa possa acontecer e a energia ser sublimada, correntes positiva e negativa devem ser despertadas e elas mesmas como serpentes gêmeas. Nós vamos ver que Hércules domina essas duas serpentes já no próprio berço. Devem fluir para cima, enroscando-se enquanto fluem para induzir a subida da energia neutra que as acompanha. Nós vamos ver isso no símbolo do caduceu de Mercúrio associado à medicina, pois que ele era o símbolo dos mistérios de Esculápio na Grécia Antiga, o deus da medicina. Ao entrar no cérebro, esse tríplice poder ilumina então a mente do homem, que se torna semelhante a um deus ou detentor de poderes teúrgicos. Esse fato está revelado no Gênesis 3:5.
Então, uma passagem simples como a do Gênesis pode satisfazer algumas pessoas que estejam interessadas numa alegoria quase infantil, ou nós podemos encontrar um profundo significado esotérico do despertar para a árvore do conhecimento, que traz também a saída do paraíso da ingenuidade e leva a pessoa à responsabilidade pelos seus poderes ocultos. E por isso, na gnose cristã, o Sr. Leadbeater nos avisa dos perigos que há em querer adentrar nessas regiões do ocultismo sem um preparo prévio. Uma grande quantidade de conhecimento enquadra-se nesta categoria dos conhecimentos perigosos, pois existem forças da natureza que só podem ser manejadas com segurança por homens que passaram por um longo curso de cuidadoso preparo, pois ninguém largaria dinamite nas mãos de uma criança. E contudo isso seria assunto trivial se comparado à responsabilidade de colocar o conhecimento das grandes forças ocultas em mãos destreinadas ou indignas. E exemplos desse perigo não faltam, embora felizmente sejam superficiais e insignificantes. As pessoas que aprenderam um pequeno fragmento do conhecimento interno com relação ao fogo serpentino ou kundalini, ou mesmo alguns exercícios respiratórios elementares, frequentemente conseguem arruinar sua saúde ou sanidade mental, e as que foram infelizes o suficiente para entrar em contato com o mundo abaixo do plano físico, raramente viveram o bastante para lamentar a indiscrição que os levou a entrar em domínios onde o homem não deve ingressar. Indubitavelmente, para a maioria da humanidade, esse é um dos casos em que ignorância é felicidade, pois o homem que se mantiver fora disso está razoavelmente protegido dos seus perigos. Então as pessoas têm dificuldade de compreender por que Jesus esconderia alguns ensinamentos, por que outras pessoas se satisfazem com um ensinamento talvez mais superficial, e nós no mínimo devemos sugerir que antes que a pessoa se dedique ao ocultismo prático, ela preencha pelo menos os 10 mandamentos, como é a resposta que Jesus dá em Mateus 19 ao mancebo rico. Então, querer dar um passo maior do que as pernas vai depender do nível de compreensão de cada um, e também isso significa da capacidade de vivência daquele ensinamento em sua vida. Nesse sentido, nós recomendamos uma certa cautela, não simplesmente querendo buscar tudo o que é oculto, sem o devido preparo prévio, até porque há pessoas que gostam de fazer dinheiro em torno de caminhos fáceis. E nós vivemos num momento em que o esoterismo às vezes é confundido com coisas que podem ser vendidas, quando na verdade o genuíno esoterismo é o caminho para dentro. E nada que seja do reino interior pode ser comprado por qualquer moeda. Por isso Jesus dizia que é melhor buscar aqueles tesouros no reino dos céus, onde os ladrões não roubam e a ferrugem não consome. A essência do próprio discernimento e sabedoria da vida é que cada um busque aquilo que possa vivenciar, que esteja ao alcance da sua compreensão. Por isso os grandes mestres falavam por parábolas, para que cada um pudesse dali tirar quanto lhe fosse possível. Não existe nenhuma intenção de impor um conhecimento além do estágio em que a pessoa se encontra. Bem, Ricardo, nós do programa Teosofia agradecemos a sua vinda até aqui e esperamos tê-lo novamente em breve para tratarmos não somente a respeito do lado esotérico do cristianismo, mas também de temas correlatos e de temas teosóficos. Bem, esperamos que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Ricardo Lindemann, na qual abordamos o tema o lado esotérico do cristianismo. Muito obrigado e até a próxima.